Olá! O TH Entrevista dessa semana convidou o coordenador de comunicação do Sintufal, Ricardo Moresi, para falar sobre a portaria 1038 do MEC, o Ministério da Educação. Ricardo, essa portaria prevê que o início das aulas nas universidades federais terá início no dia 1º de março. E o Sintufal, o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, emitiu uma nota de repúdio. Fala para a gente sobre isso, por favor. Primeiro eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. O Sintufal e o povo brasileiro têm enfrentado grandes dificuldades diante do vai e vem de portarias e de decisões desse governo, ou desse desgoverno, né? Porque no começo do mês de dezembro, eles publicaram a portaria 1030, que determinava o retorno das aulas em 1º de janeiro. No dia posterior, com toda a pressão que as entidades exerceram em relação à portaria 1030, eles acenaram com a possibilidade da revogação da portaria 1030. No outro dia subsequente, o ministro falou que iria ouvir primeiro as universidades. E ficou aquela história, vai revogar a 1030, não vai revogar. E no dia 7, se não me falha a memória, ele publicou uma nova portaria, que é a 1038, estabelecendo esse retorno no dia 1º de março. Fica até difícil acompanhar, não é? As decisões tomadas pelo governo federal. É um vai e vem de decisões e publica-se uma coisa hoje, muitas vezes em menos de 24 horas se revoga essa portaria. Isso vai gerando uma confusão na cabeça das pessoas e, enfim, nessa publicação da 1038, ele deixou claro que os reitores teriam autonomia para avaliar o cenário onde as universidades estão sediadas para ver se a localidade tem ou não condição de retorno. Se nós continuarmos com a evolução que o estado de Alagoas está tendo nesse momento, essa semana tivemos um dia com quase 800 casos novos. Já ultrapassamos 100 mil infectados no estado de Alagoas. Eu acho pouquíssimo provável que o reitor da Universidade Federal faça essa retomada de aulas no dia 1º de março. O Sintufal é completamente contrário ao retorno de técnicos ao trabalho sem que haja uma garantia, sem que haja uma segurança sanitária, sem que se tenha vacina, sem que as pessoas estejam protegidas, né? A gente tem enfrentado todo esse cenário, toda essa confusão que está estabelecida no país e claro que o Sintufal tem se posicionado sempre contrário a todas essas portarias que são jogadas quase que aleatoriamente, brincando muitas vezes com a vida das pessoas, quando a gente tem um cenário muito complicado, muito difícil, com muita gente morrendo, com pessoas das famílias dos técnicos sendo acometidas pela Covid-19, né? Eu particularmente tive 4 pessoas do meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu cunhado, que foram acometidos, mas tiveram sintomas leves, mas tive uma prima que faleceu, e outras pessoas da minha família que estiveram internadas, que tiveram entubadas. Então tudo isso é muito angustiante e o sindicato tem procurado sempre defender aquilo que a ciência defende, estar do lado do trabalhador e sempre na posição de que se houver vacina, se houver segurança sanitária, aí sim é indicado que as pessoas possam voltar para desenvolver as suas atividades. Sem isso, é praticamente impossível um retorno. O secretário estadual de saúde, o Alexandre Aires, ele falou hoje, dia 17 de dezembro de 2020, que a vacinação em Alagoas deve começar em fevereiro, sendo de início 1 milhão de doses, mas ainda assim não é o suficiente para esse retorno já em março. Sem dúvida, né? Porque se o Estado adquire 1 milhão de doses e se as pessoas forem receber cada uma 2 doses,
isso vai imunizar 500 mil de pessoas. Consequentemente, a gente não vai ter uma segurança para retomar o trabalho. E eu particularmente acredito que a UFAL deve restabelecer o PLE, né, que é o que eles fizeram um semestre diferenciado, feito à distância, tentando resguardar as pessoas com o máximo de cuidado possível, para que não se exponha nem técnico, nem aluno e, consequentemente, professores. Você tem uma universidade que circulam cerca de 30 mil alunos ali por mês. Quantas pessoas tiveram contatos com esses alunos? Enfim, você não tem como controlar. Como é que você vai manter distanciamento social com 30 mil pessoas circulando dentro de uma universidade? Praticamente impossível se fazer isso. E quem hoje precisa sair de casa percebe que as pessoas não estão fazendo distanciamento social. Os shoppings estão abertos, estão abarrotados, os bares, os restaurantes. As pessoas estão achando que a pandemia acabou e ela não acabou, né? Ontem vimos o ministro da Saúde dizer: por que toda essa angústia? Por que toda essa aflição? Nós somos pioneiros na fabricação de vacinas na América Latina. Morreram mais de 182 mil pessoas nesse país. Inicialmente, o inominável desgoverno dizia que era uma gripezinha, que isso não iria matar ninguém. E é um negacionista da vacina. Negacionista, né? e disse que não vai tomar a vacina, né? Se ele não toma, consequentemente, ele incentiva as pessoas a não tomarem a vacina, e o fato dele não tomar a vacina vai fazer com que outras pessoas continuem acreditando que essa doença não mata, e ela mata, e mata muita gente. Fora o termo de responsabilidade, que o Brasil será o único país no mundo que terá que assinar um termo para tomar a vacina. Isso é mais uma aberração, né? Mais uma aberração dentre tantas que nós ouvimos e vemos todos os dias, né? Chamar as pessoas de maricas, que não precisa ter esse receio da vacina, que a Covid já estaria acabando, que não iria matar nem 800 pessoas. E nós estamos com quase 183 mil. Né? Nos últimos dias tivemos perto de 900 mortes aqui no país, coisa que não víamos há 3, 4 meses. Então nós temos uma tendência de crescimento, de uma segunda onda, e acredito que a primeira nem acabou. E tudo isso é muito preocupante. Os técnicos vivem uma angústia, né? Têm atendido às demandas da universidade de forma remota e, claro, tem um número de técnicos muito reduzido que está precisando estar na universidade porque folha de pagamento não pode parar, certos convênios da universidade não podem parar. Mas é claro que se você retoma aulas, você vai ter um grande fluxo de pessoas dentro da universidade e, consequentemente, os ambientes da universidade não vão ter a preparação necessária para que técnicos, professores e alunos tenham a segurança sanitária necessária para estarem protegidos. Os simpatizantes do atual governo federal costumam comparar. Por exemplo, pode ir para a praia, mas não pode ir para a escola, insinuando que os profissionais de educação são preguiçosos. Como é que a universidade vê isso? Olha, o Sintufal, né, nós entendemos o seguinte: defendemos aquilo que a ciência preconiza, né? As pessoas têm livre arbítrio para fazer aquilo que elas acham que é correto. Eu, particularmente, tenho vivido esses últimos 9 meses praticamente enclausurado. Eu saio especificamente para ir a uma farmácia, para ir a um supermercado, mas na volta é uma verdadeira operação de guerra, né? Você tem que deixar a roupa numa área, você tem que passar álcool em tudo, tem que passar água sanitária em tudo, tem que levar aquela roupa, lavar, já entrar, tomar banho. Enfim, é muito desgastante, mas é necessário, né? Na minha casa, particularmente, onde meu pai e minha mãe moram, vínhamos com todos esses cuidados e meu pai e minha mãe acabaram contraindo.
Então, os dois são grupos de risco. E foi um período de muita ansiedade, de muita angústia, porque você imagina que eles podem evoluir para um quadro complexo e, de repente, vir a óbito, né? Como pessoas da minha família que não tinham nenhum tipo de comorbidade acabaram evoluindo e indo a óbito. Então, é muito angustiante. Eu acredito que professores tiveram que se readaptar a produzir os seus materiais, a lidar com a tecnologia, alguns que porventura não lidavam, tiveram que começar a lidar, técnicos também. Então, isso é uma fase de muita adaptação, mas onde as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam anteriormente. E usando a sua internet, usando a sua energia, usando seus computadores, usando a sua estrutura familiar, e dividindo tudo isso dentro da sua própria casa. Então, as pessoas estão trabalhando mais, o governo economizou muito com gasto de energia, com toda a estrutura que, de certa forma, ficou parada, e as pessoas trouxeram para os seus lares essa necessidade de trabalho para atender às demandas que chegam a elas todos os dias. Então, essa fase ainda é muito difícil, é muito complexa, mas não dá para você taxar as pessoas de vagabundos ou que não querem trabalhar, porque, na verdade, nós estamos diante de uma pandemia que tem matado muito, que tem deixado sequelas na vida de pessoas que fazem os seus relatos, que o pós-Covid é muito difícil, fisioterapia, medicamentos, exames praticamente que diários, e essas sequelas, elas não se dissipam de uma hora para outra, né? E a gente está vendo essa crescente no Estado, principalmente após as eleições, onde muita gente não usou máscara, estava aglomerada, e parece que tinham pedido um salvo-conduto à Covid para que ela não atacasse durante o período da eleição, só que agora ela voltou, né? Então, na verdade, ela nunca deixou de fazer o seu ataque a todos aqueles que facilitam. Então, o sindicato tem essa preocupação, tem dialogado com o atual reitor, né? Tanto é que, logo no começo da pandemia, nós solicitamos todos os planos de contingenciamento da universidade, de todas as unidades da universidade, para que pudéssemos estudar esses planos. Recentemente pedimos novamente esses planos, para que a gente tenha ideia do que cada unidade da universidade pretende fazer num possível retorno, mas que eu particularmente não acredito que esse retorno vá acontecer no começo de março, porque se essa tendência de crescimento continuar, a probabilidade dessa volta ela é muito pequena. Para encerrar, Ricardo, o que é que o Sintufal diria para os estudantes universitários que estão em casa, né, na ansiedade ou na angústia de não saber quando que vão concluir seus cursos? Olha, o Sintufal tem uma preocupação fundamental, que é com a vida dos técnicos administrativos, dos professores e dos alunos. Esse momento é atípico para todos, é importante que a gente mantenha os cuidados, use máscara, mantenha distanciamento. Nesse final de ano, por exemplo, o Sintufal sempre realizava uma confraternização que reunia cerca de 1.200, 1.500 pessoas. Esse ano nós não iremos fazer confraternização, vamos fazer amanhã um sorteio online pelo Instagram do Sintufal, no @SintufalOficial, e nesse momento o mais prudente é mantermos os cuidados e esperar o mínimo de segurança possível para que a gente retome a nossa vida, a tal de novo normal. Isso não existe. As pessoas ficam pregando o novo normal. Não existe novo normal. Isso não é novo normal. Nós vivemos o anormal, né? O indesejável, mas manter distanciamento, usar álcool em gel, álcool 70, usar máscara, lavar as mãos com frequência, manter todo um ritual de cuidados
diariamente, higienizar seus alimentos antes de colocá-los na sua geladeira ou dentro do seu armário, tudo isso é fundamental para que a gente garanta a condição mínima de segurança e para que a gente, em um momento o mais breve possível, quando essas vacinas estiverem autorizadas, que nós estivermos imunizados, a gente possa retomar a nossa vida com segurança e, claro, na certeza de que dias melhores hão de vir para que a gente tenha um 2021 melhor, apesar de que acredito que janeiro será um mês trágico, onde muita gente vai ser acometida pelo vírus, muita gente vai morrer e a gente ainda vai ter alguns meses de dificuldades para passar pela frente, mas tenhamos fé e vamos esperar que a ciência nos ajude. Apesar de todas as dificuldades que existem nesse país, apesar de todas as aberrações que são proferidas diariamente por certas figuras que ocupam posições-chave do governo federal, mas a gente tem que acreditar que a ciência está trabalhando, que existem possibilidades de vacina e que a gente em breve vai poder ter dias melhores. Então é isso, gente. Continuem usando máscaras, mantendo o distanciamento social. Aparentemente nós estamos próximos do fim dessa anomalia, não tem nada de normal, nem de novo normal do que a gente está vivendo. A vacina já está aí, as pessoas serão imunizadas e em breve vai estar todo mundo estudando, trabalhando e a vida voltando ao único normal que existe. Esse foi o TH Entrevista dessa semana.